Jeremias 29:11, leiamos todos a uma só voz. E eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ler mais uma vez? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A igreja pode assentar-se, muito obrigado. Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Assim nos disse a palavra do Senhor nesta manhã. Recém-chegados na igreja do Rio, ainda no começo de 1986, primeiro dia na igreja, eu fui de noite, fui levado de noite, que eu tinha de 5 para 6 anos, e aí chegando na igreja do Rio, a Catedral Presbiteriana, eu olhei aquela igreja e confesso a vocês que eu fiquei com um medo enorme. Eu olhei aquela estrutura e falei, nosso pastor parece um castelo do mal, não quero entrar. E entrei forçado, e estava com fome, e era de noite, eu olhava aquilo tudo ao meu redor, vitral escuro, falei, nossa, aqui é horrível, estou entendendo nada, até que eu vi um senhor de paletó trazer uma bandejinha, um monte de pão, e quando eu olhei essa bandejinha, eu falei, eles dão lanchinho, que bom, peguei uns 4, 5 pãezinhos e comi de uma vez só. Quando veio o copinho, falei, nossa, tem suquinho, deve ser que suco ou tangue, bebi também uns 2 daqueles copinhos. Depois é que eu fui descobrir o que era Santa Ceia, que não podia, mas ninguém avisou no nosso banco, passou batido. No sábado seguinte, no domingo seguinte, minha mãe falou, nós vamos lá naquela igreja, mas agora de manhã. E eu falei, mas lá eu não vou, eu fiquei com medo de noite, de manhã, então que dá para ver mais coisas, deve ser horrível. Mas é claro, a única opção que os filhos tinham nos anos 80 era de honrar pai e mãe. Então, eu fui. Chegando lá, eu vi a igreja e eu fiquei maravilhado, porque eu pedi para ir no banheiro e o banheiro ficava perto do estacionamento e eu vi o quê? Uma quadra. Falei, opa, é aqui que eu fico, dá para correr bastante. Mal sabia eu que minha mãe foi apresentada a um grupo que era na época chamado Setor de Criatividade, quando as irmãs se reuniam para fazer lembrancinhas, comemorações, se usava bastante papel vegetal na época, se lembram disso? Aquelas lembranças com papel vegetal, passava fita, faziam decorações às vezes com velas, era muito bonito. E aí fazia aqueles pontinhos, vários furinhos para formar uma letra, lembram? Era muito bonito. E aí neste grupo está lá minha mãe, e chega a dona Alice Lugarinho, uma portuguesa que na época já devia ter os seus 50 e poucos anos, quase 60, acho que já tinha uns 60, que ela hoje tem 90 e pouco. E dona Alice pergunta para minha mãe, Joaninha, tudo bem? Ela, tudo bem. Joaninha, cadê a sua agenda? E minha mãe, agenda? Ela Joaninha, eu quero ver a sua agenda. E minha mãe falou, não tenho agenda. Joaninha, precisas comprar uma agenda. Precisas ter uma agenda. Segunda-feira, minha mãe vai comigo no Saara. Eu falei, mãe, a gente veio fazer o que aqui? Comprar caderno de escola? Não. A dona Alice falou que eu tenho que ter uma agenda, eu vim comprar uma agenda. Agora, que agenda é essa? Ela não falou. E mamãe, claro, pesquisou a mais barata, compramos. Chegou sábado, ela chegou para dona Alice. Dona Alice, minha agenda. Aí dona Alice, portuguesa, Joaninha, estás muito bem, vamos ver a tua agenda. Aí abriu, ué Joaninha, não tens nada escrito? E aí minha mãe falou, a senhora pediu para comprar a agenda. Ela, não Joaninha, eras preciso tu teres tua agenda, mas não tem nada escrito em tua agenda. Eu quero saber, Joaninha, quais teus planos? O que tu queres de tua vida? Quais teus objetivos, tuas metas, a pequeno, médio e longo prazo, Joaninha? E minha mãe guardou esse costume.
de ter uma agenda e fazer uma agenda de pequeno, médio e longo prazo. Começo de ano, dia 2 de janeiro, primeiro culto de 2022, você já deve ter feito seu projeto para esse ano. Você já deve ter seus planos para esse ano. Você já deve ter os seus desafios para esse ano. Talvez você olhe 2022 como um ano que ainda está linkado, ele faz parte de um planejamento que você começou lá atrás. Talvez para você esse planejamento tenha começado só no ano passado. Talvez comece hoje. O que importa é que muitas vezes nós não conseguimos planejar alguma coisa e lembre-se, papel aceita tudo. Se você não tiver coragem de escrever no papel que aceita tudo, imagina para colocar em prática na vida, que várias vezes diz para nós o quê? Não. Mas o papel, ele aceita tudo. Talvez o maior inimigo dos nossos projetos e pensamentos seja o seguinte: pastor, como que eu vou me planejar se eu não sei quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Vai que eu projeto, me planejo em alguma coisa e, na verdade, aquilo que eu planejei, eu pensei, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Se eu perguntar para você nesta manhã, você sabe o que Deus quer para a sua vida este ano? Você sabe, este ano de 2022, o que Deus quer para a sua vida? Vou fazer aqui um Instituto Gallup, Ibope, Paraná Pesquisa, XP, Expert Pesquisa. Quem sabe exatamente o que Deus quer para a sua própria vida em 2022, levante a sua mão, por favor. Quem sabe exatamente? Mais ninguém, obrigado. Mas ninguém sabe o que Deus quer para a sua própria vida em 2022. Percebam como que é normal, é natural, nós não termos planejamentos. Por quê? Porque se nós planejarmos e se a vontade de Deus não for essa. A palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 29, verso de número 11, nos ensina o que Deus quer para nós em 2022. O que Ele quis em 2021. O que Ele quis quando você nasceu. O que Ele quis antes de você nascer. E o que Ele vai executar em 2023. E assim o será até o dia que você morrer. Olha o que diz a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 29, verso de número 11, e nós vamos fazer aqui de forma alternada e de uma forma até mais didática, tá bom? Esse primeiro versículo nós vamos poder interagir. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Esse eu é eu quem? Quem é o Senhor? Aí a resposta natural é Deus. Quem é Deus? O Senhor. Esse Senhor que é Deus é quem? Ele é Pai. Esse Pai é quem? O Altíssimo. E esse Altíssimo, ele é quem? Ele é o soberano. E a gente vai, o justo juiz, é o Shaddai, Elohim, Emanuel, é Deus conosco, é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, principal. A gente vai com tudo isso. Mas você sabe quem é Deus? Fora os títulos, fora a titularidade. Vou lhe dar um exemplo de como nós sabemos acerca de Deus. Vou fazer a vocês uma enquete aqui, 4 perguntinhas simples, é para responder. Vocês se lembram da conversão de Saulo? Sim ou não? Aí, gente, tem que ser de bate-pronto, tá bom? Embora eu não tenha pressa. Se nós ficarmos aqui até 13h, para mim é lucro, tá certo? Eu amo estar nesse lugar, mas vamos lá. Se lembram da conversão de Saulo, sim ou não? O pessoal está com pressa de ir embora, tu viu a mudança? Sim, próxima. Houve a conversão de Saulo. Ele está na estrada para Damasco, e aí o que acontece com ele? Vem uma luz. E aí fisicamente o que acontece com ele?
Ele o quê? Cai de onde? Cai do cavalo, né? E se eu disser para você que não? Abra sua Bíblia. Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. Versículo de número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, é caindo do cavalo? É? E caindo de onde? Não diz. Só diz aonde ele caiu, mas onde ele estava não diz. E caindo por terra, ouviu uma voz. Aí o verso 6, mas levanta-te, sobe no teu cavalo e entra na cidade, é isso? Mas levanta-te e... E cadê o cavalo, gente? Onde é que tem aí, do verso 1 ao verso 9, cavalo? Ele caiu do cavalo, gente? Sim ou não? Acha o cavalo aí, gente. Cadê ele? Vale o que está escrito? Está escrito cavalo aí? Está vendo como é que nós somos? Vale o que está escrito. Mas se não tiver escrito o que eu acho, fica o que eu acho. É isso. Nós conhecemos Deus? Bênção. As bem-aventuranças, as principais quais são? Onde elas estão? Vamos prosseguir. Vocês se lembram da parábola? Não, isso aí já passou, gente. Tem cavalo aí não, passa batido, tá? Você vai ficar, como é que é? O pessoal quer achar chifre em cavalo, né? O pessoal quer achar cavalo em Atos, mas vamos embora. Vocês se lembram, outro desafio, isso aí já foi. Vocês se lembram da parábola da ovelha perdida? Tem um pastor que ele tinha quantas ovelhas? Quantas? Ele tinha 100. Quantas ele perdeu? Uma. Ele deixa as 99 e vai buscar esta uma, não é isso? Ele é um pastor prudente. Essas 99, ele como pastor, ele deixa aonde? No aprisco. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versos de 4 a 7. Ele deixa onde, gente? No aprisco. Lucas capítulo 15, versos de 4 a 7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no... Quem? O pastor deixou 99 ovelhas aonde? Mas não era aprisco? Se lembra da parábola do filho pródigo? Para acabar. Parábola do filho pródigo. Se lembram da história? Filho pródigo, garotão, pai miliardário. Aí ele resolve dizer o seguinte, ele faz a maior ofensa que se podia fazer a um homem. Hoje também, para quem é old school, é uma grande ofensa, mas quem é da nova geração já passa mais batido, é até um direito adquirido. Ele chega para o pai ainda vivo, e ele faz o quê? Pai, reparte a herança, porque eu já quero seguir com a minha vida. Lembram desse texto? O pai reparte a herança, o filho pega a parte que o pai lhe deu e ele vai. E pródigo significa o quê? Significa esbanjador. Então ele esbanja tudo, ou seja, ele fica sem nada e ele vai trabalhar criando porcos, não é isso? Vocês se lembram nessa criação de porcos do que ele tinha que se alimentar? Do resto da comida dos porcos, não é isso? Essa não era a humilhação para o judeu tendo que comer comida de porco? Não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
versos 15 e 16. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Ele queria comer a comida de quem? E ele comia? Não, que o texto diz, ele vendo as alfarrobas, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Sabe o que significa isso? Que se ele pudesse comer aquelas alfarrobas, aquela comida de porco, ele nem tinha voltado para a casa do pai dele. Mas como ele estava passando fome, nem a comida dos porcos deixava ele comer, ele voltou. Percebam, quem é Deus? É o Senhor. Quem é Deus? É Pai. Quem é Deus? É o soberano. Quem é Deus? É o justo juiz. Mas percebam que as 4 perguntas que eu fiz a vocês falam acerca de quem é Deus, e nós erramos. E vejam que são perguntas que não é nem entrando no original grego ou hebraico. Se for para entrar, fica melhor ainda. Como nós vamos ter nesse texto de Jeremias 29. Nós vamos entrar no hebraico. Agora percebam que na nossa condução natural do cotidiano, nós achamos que Paulo cai do cavalo, nós achamos que o pastor tem 99 ovelhas. Olha o nosso pensamento sobre quem é Deus ou quem é Jesus. Ele tem 100, ele perde uma, ele não liga para essa uma, ele termina o trajeto, bota 99 no aprisco e aí ele volta e resgata essa uma. Essa uma estará viva? Mas é isso que nós cremos sobre Jesus. Ele primeiro cuida de quem tem que cuidar, depois ele corre atrás de mim. Não. Jesus quer todas. E se para ele perder uma, significa que a missão não foi concluída. Ele tem que entregar ao Pai 100. Ele tem que botar no aprisco 100, porque o Pai lhe confiou 100. Quem é Deus? O que Deus quer para nós em 2022? Assim diz a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, verso de número 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Primeira meta, primeiro desafio para você em 2022. Se você veio com papel e caneta, anote. Se está com celular, escreva. Se não tem nada disso, presta atenção e semana que vem você vai ouvir esse sermão na internet. Estará disponibilizado na internet, aliás. Mas, primeira lição, primeiro desafio para 2022, conheça mais a Deus. Você vê que o texto está em português e nós erramos. Conheça mais a Deus. Você vê que a postura dos fariseus, dos intérpretes da lei, diante de Jesus, qual que era? Experimentá-lo. Porque achavam que sabiam tudo da lei e Jesus era rabi, mas não sabia interpretar a lei. Aí Jesus mostra que conhece a Deus e eles saem sempre dizendo o quê? Esse fala com autoridade. Conheça mais a Deus. A palavra do Senhor diz, quando você for orar, não faça como os hipócritas, fazem longas orações, entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aproveite o seu quarto também para orar. Aproveite o seu quarto para derramar-se diante do Senhor. Leia as Escrituras, Bíblia, dicionário, chave bíblica, leia as Escrituras, não fique viciado em comentário bíblico. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, qual é a melhor Bíblia para se ler? A que você tiver na tua frente. Qual o melhor comentário? O melhor não existe, porque depende do freguês.
Se é católico, é Bíblia de Jerusalém, tradução ecumênica da Bíblia. Se é presbiteriano, é Bíblia de Genebra, é Bíblia revista e atualizada, com concordância. Se é assembleiano, Bíblia de estudo pentecostal. Depende do freguês, tem para todos. Qual é a melhor Bíblia, então? A que tiver na sua frente. Leia a Bíblia. Tantas perguntas que eu podia fazer agora, nesse momento, mas que não são possíveis, que o nosso foco não é esse. Mas percebam que perguntas simples nós erramos, porque não conhecemos. Nós estamos, por exemplo, quer ver uma outra coisa? Só uma curiosidade. Parábola dos talentos. Qual que é o título que tem, que foi dado na parábola dos talentos? Em algumas Bíblias tem parábolas de quantos talentos? Parábolas 2, 10 talentos. E foram 10? Você já fez as contas? É isso. Veja que o título nos induz a errar. Por quê? Porque nós não lemos o texto, nós nos fiamos no comentário sobre ele. E pasmem, está arriscado em 2022 um pastor pedir para o crente ler a Bíblia e ainda os crentes acharem que não é bem assim. Pasmem, pode acontecer, já que esse sermão vai para toda a internet. Aliás, inclusive, quero compartilhar com a igreja uma informação. Deixa eu ver aqui, deixe-me ver. Uma informação importantíssima acerca da relevância daquilo que nós ouvimos dominicalmente na nossa igreja. Dei essa informação ao conselho no dia 31 de dezembro. Vocês sabem quantas visualizações os nossos atos aqui na igreja de edificação tiveram ao longo de 2021, tanto no YouTube quanto no Facebook? 48.188 visualizações. Culto da manhã, culto da noite, escola dominical para crianças, escola dominical para adolescentes. 4 atividades. 48.188 visualizações. E eu quero aproveitar essas quase 50 mil views, esses quase 50 mil views, para dizer o seguinte: leia a Bíblia. Só. Em que sentido? Se depois você precisar de uma Bíblia com comentário, nós indicamos todas. Mas tem uma meta para esse ano. Leia a sua Bíblia. Pega o texto ali, papel, aqui, ó, olha o sermão como é que é, aqui, ó. Uma folha A5, canetinha, tá aqui, ó. Ainda por cima com rasura. Isso aqui. Não precisa ser mega, hiper, ultra, double, high elaborado. Não. Poderia até ser, mas no caso não é. Se o sermão de hoje é assim, ó, seu estudo vai ser melhor do que esse, porque seu estudo vai ser uma folha 4, vai ser uma folha ofício. Seu estudo vai ser com uma caneta marca-texto, colorida direitinho, mas estude a Bíblia. Diz a palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Primeira meta desse ano, eu quero aprender mais do Senhor. Eu lerei a Bíblia. Não entendeu? Fala com o pastor. Manda zap, manda SMS, quem ainda tem. Manda mensagem, direct, olha que chique, manda direct. Manda mensagem pelo Messenger, enfim. Mas tire a sua dúvida. Sabe por quê? Porque edificar o povo é a tarefa primária do pastor. Eu sei que muitas vezes você pensa, se eu incomodar o pastor com esse versículo, eu vou tirá-lo de uma coisa mais importante. Não existe nada mais importante para um pastor do que edificar o povo de Deus. Não existe. As outras coisas são perfumaria. A prioridade, a meta é edificar o povo.
Se você tem dúvida das Escrituras e não tira com o pastor, você não está me permitindo cumprir o ministério a qual Jesus me chamou para a sua vida. Por tabela não responderei por isso no céu. Por quê? Porque nunca soube. Tire sua dúvida, mas a dúvida proveniente do estudo da palavra. Qual é a melhor Bíblia? É a Bíblia que está na sua frente. Prosseguindo para nós encerrarmos. Primeira meta de 2022, conhecer mais a Deus. Diz o texto: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o... E que pensamentos são esses? Pensamentos, machabak, intentos, desígnios, agenda. Deus tem uma agenda, Deus tem propósitos para nós. Deus estabeleceu o que Ele quer para nós. E a palavra do Senhor continua. Pensamentos de paz, desígnios de paz. Paz, no original hebraico, shalom. Que significa shalom? Paz. Mas é somente paz? Não. Shalom também significa saciedade, saúde, prosperidade. Sabe o que Deus quer para você? Sabe quais são os desígnios, os intentos, os propósitos de Deus para você? Ele quer que na sua agenda, que os seus intentos, na agenda dele, os intentos dele, primeira coisa que ele quer que você tenha paz. Fica difícil para Deus cumprir isso? Muito. Por quê? Porque às vezes nós só queremos guerra. Às vezes nós só queremos confusão. Às vezes nós não queremos clareza, nós queremos caos. Quanto mais confuso o ambiente, melhor para aquele que não se encontra ciente do que quer ou do que deseja. Deus quer para nós paz, shalom. Shalom também é o quê? Saúde. Deus quer para você saúde. Deus te dá a opção, ou pelo menos para a maioria, dá-nos a opção de escolher um pouco aquilo que vamos comer. Deus quer para você saúde. Deus quer para você prosperidade. E que prosperidade é essa? O texto vai dizer mais lá na frente. Deus quer para nós, a agenda de Deus, os intentos de Deus para nós, são de saúde, são de prosperidade, são de saciedade, são de paz e não de mal. No original hebraico, ra, ou ra, aflição, calamidade. TVs, internet, grupos de zap, como eles têm sido aperfeiçoados para produzir em nós aflição. Você liga a TV já aflito. Você entra na internet já aflito. Você cai nos grupos de zap já aflito. Você entra no Telegram, aí, meu amigo, é aflição total. Aí Deus tem para nós intentos de paz. Você tem buscado paz e não o mal e não a aflição? Se você nessa manhã se encontra aflito, amargurado, se sente não saciado pela existência, acredite, Deus sabe o que você está passando. Sabe por quê? Porque Ele diz que isto não é bom para você. Deus não quer você assim, de forma alguma. E a palavra do Senhor continua dizendo: eu que sei os pensamentos, os desígnios, os propósitos que tenho para vocês, pensamentos, desígnios de paz, desígnios de saúde, de prosperidade, desígnios de saciedade, e não de aflição, não de calamidade. Mas as nossas mídias sociais só ganham a vida com calamidade, né? Desgraça pouca é bobagem. Só desgraça.
Quanto tempo faz que nós não temos uma notícia de alguém que inventou uma coisa boa? Não tem. Antigamente até tinham coberturas sobre os nenéns que nasceram na virada do ano, etc. Esse ano acho que eu vi uma reportagem só. Antigamente a gente decorava até o rostinho do neném. Antigamente até fazia-se o seguinte: nós acompanhávamos, porque a reportagem dizia: se lembra do bebê que nasceu há 10 anos atrás? Vamos ver onde ele está hoje. Acabou isso. Hoje é o seguinte: tu respirou, morreu. Tu fechou o olho, morreu. Calamidade, aflição. Aí Deus diz: eu quero para vocês saúde, paz, eu quero para vocês prosperidade, saciedade, eu não quero para vocês aflição, eu não quero calamidade. E o verso continua para nós encerrarmos: para vos dar o fim que desejais. Vamos para o hebraico? Vamos embora. Tradução aqui, está boa? Não. Podia ser melhor? Sim. Porque o original hebraico diz, não está escrito para vos dar o fim que desejais. Lá no original hebraico você tem duas palavras, acharit e tikvá, que significa para vos dar fim e esperança. O desejais aqui, a ideia era transmitir a finalidade do desejo, mas não foi bem sucedido. Por quê? Suprimiu a palavra esperança. Mas o original, acharit, tikvá, a fim que desejais, ou, vou fazer a leitura de uma forma mais próxima do original que o autor escreveu no hebraico. Eu é que sei que desígnios, que intentos, que propósito tenho para você, diz Iavé ou Iaué. Intentos de saúde, de prosperidade, de saciedade, e não de aflição, e nem quero calamidade sobre vocês, para que com isso vocês tenham objetivo, posteridade, bem como tenham também expectativa e esperança. Acharit, objetivo, posteridade. Lembra da prosperidade da palavra shalom, que eu falei que o texto mais para frente ia explicar? Posteridade. Homens, nós seremos conhecidos no futuro pelo quê? Pelo carro que dirigimos hoje? Pela caneta Montblanc que nós um dia tivemos? Seremos conhecidos pelo quê? Pelo que nós seremos conhecidos? Homens. Pelo que... Oi? Pelo nosso perfeito, excelente, irretocável. Homens só são conhecidos ou lembrados pelo legado. Carro é legado? Depende. Se for aquele que o Sean Connery dirigiu no James Bond, é um legado. Mas o carro que nós temos é um legado? Nem sempre. O que é um legado? Legado é quando alguém lembra de nós e conta alguma coisa que nós fizemos que foi importante. Isso é um legado. Rico e pobre nessa hora se tornam iguais. Por quê? Porque o rico diz: essas propriedades, quando meu pai chegou aqui, não tinha nada. E o pobre? Meu pai não tinha nada, mas ele me deu educação. Ambos deixaram o quê? Um legado. Dificuldade nossa hoje, homens, é que nós temos sido suprimidos nos nossos legados. Se você espirrar, você errou. Se você falar, você errou. Se você opinar, você errou. É isso? Nossos filhos serão educados assim? Basicamente o seguinte: só dê provimento. O resto deixa com a gente. Qual o seu legado? Que seu filho falará a seu respeito? Quando ele for descrever o meu pai, que é você, o
que ele vai dizer? Ele vai dizer que você era corajoso. Ele vai dizer que você era valente. Ele vai dizer que você era um homem de visão. Ele vai dizer que você botou a sua família em primeiro lugar. Ele vai dizer que você deixou condições para que a família prosseguisse na sua missão de se expandir. O que ele vai dizer? Das suas ações. O que você faz está escrito aonde? Mas os homens dos nossos dias, parece que esqueceram seu papel, esqueceram seu lugar. Se ele espirrar, ele está errado. Mas aí depende. Ele espirrou. Mas quem foi que espirrou? Que tipo de homem? Aí começa. Dependendo da configuração, esse pode. Mas se for de outra configuração, não, está errado. A única... Mulher não. Mulher não. A mulher, meu amigo, quando o pai morre, a família diz o quê? Que fatalidade. Mas quando a mãe morre, o que acontece com a família? Sejamos honestos. O que acontece com a família? Acabou a família. Cada filho vai para o seu lado. Não é verdade? O pai morre. Final de ano, nos encontramos ainda, porque quem está viva? Mamãe. E aí mamãe gosta de todos reunidos à mesa. Mamãe gosta de ver os netinhos correndo. Mas a mãe morre, o pai está vivo. O que nós fazemos? Vê com que ele vai ficar aí, somos 3 irmãos, tem que ver aí como é que vai ser. Ou então ele não precisa de uma casa mais tão grande, vamos botar ele aqui num quarto, vamos ver um local. É mentira o que eu estou falando? Quando a mãe morre, o núcleo familiar, aquela galinha que traz para si os seus pintinhos, que é assim que Deus se refere a Ele mesmo, isso acaba. Quando a mãe morre, desestruturamos-nos todos, porque morreu nossa mãe. Quando o pai morre? Muitas lições meu pai deixou. Quando a mãe morre, acabou minha vida. Vou para onde agora? Cadê aquele domingo? Cadê a mesa? Cadê todo mundo correndo? Nunca mais vi fulano. Fulano era muito amigo de mamãe. Cadê aquela amiga de mamãe? Depois do enterro, nunca mais tivemos acesso. O núcleo da comunhão gira em torno, claro, quando é uma mulher, né? Uma mulher que ela entende que ela precisa edificar a casa dela. Quando é uma mulher sábia que edifica a sua casa, o núcleo familiar orbita em torno dela. Coisa mais linda do mundo, dia 31 de dezembro, 10 da manhã, o que a tua mulher te diz? Vai comprar cheiro verde. Acabou. Se vire para achar, meu amigo. Porque quem está pedindo? Quem está o quê? Até rei. Quem está mandando? A mulher. Agora vai você como pai. Dia 31 de dezembro, 8 da manhã. Vou ter que ficar o dia todo fora. Não. Só vai sair quando eu fizer a lista do que você tem que trazer quando voltar. Tudo gira em torno da mãe. Quando ela falta, acabou. Por isso, homem, a única coisa que você tem, pela qual você será lembrado, é o seu legado. O que você está deixando para os seus filhos? Eles aprenderam a atravessar a rua com quem? Eles aprenderam acerca de sexualidade humana com quem? Eles aprenderam o evangelho com quem? Homens, se nós não nos colocarmos no lugar que a Bíblia diz que é nosso porque Deus designou, o diabo não nos dará. Se nós não preenchermos o espaço que Deus disse que era para nós, o diabo não nos dará esse espaço.
E o que vai acontecer? Basta a gente ligar a televisão. Basta a gente ver como nossos filhos estão. Pasmem, só de falar desse tema, mesmo sendo uma igreja presbiteriana, cuja Bíblia é a única regra de fé e de prática, eu tenho que falar dosando meus termos, porque a agenda de hoje tem a ver com o quê? Eliminação do homem. Aí eu tenho que dourar a pílula aqui. Mas leia nas Escrituras. Se nós cremos em Deus e o que vale é a Escritura, qual é a função do homem? Sabemos qual é? Homens, deixemos um legado para nossos filhos. Eles é que devem falar de nós e dizer: você teve um avô que não era desse mundo. Seu bisavô? Se existiu um homem bom nessa terra, foi seu bisavô. Se nós não nos colocarmos no nosso lugar, ainda vivos, a história nos varre para fora da nossa casa. Acharite, objetivo, posteridade. Eu que sei os intentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Intentos de saúde, intentos de saciedade, intentos de prosperidade, não intentos de aflição, nem quero vocês vivendo em calamidade, porque o meu objetivo, o meu intento é que vocês tenham posteridade, é que vocês tenham cada dia mais a plena convicção de que estão estabelecendo um marco, e ao mesmo tempo que vocês tenham tikvá, que vocês tenham esperança. O que você espera de 2022? Eu respondo por mim, vai ser o melhor ano da minha vida. Claro, 2022 vai ser o melhor ano da vida da minha mulher. 2022 minha filha vai brincar. 2022 nossa igreja vai prosperar. 2022 sua vida será a melhor que Deus terá para te dar. Porque eu tenho esperança. Eu não tenho que acompanhar TV, não tenho que acompanhar novela, crítico, comentarista. Não! O justo vive pela fé. 2022, 1000 vezes melhor que 2021. Se Deus não quer aflição e calamidade para nós, tudo que vier que não compreendermos e nos parecer mal, será provação ou consequência de nossos pecados. E nessa hora o que dizemos? Julga a nossa causa, misericordioso juiz. Simples assim. Igreja da Tijuca, pensamentos, intentos do Senhor para nós em 2022. Eu é que sei que propósitos tenho para vocês, diz Yahvé. Propósitos, objetivos, desígnios de saúde, desígnios de saciedade, desígnios de prosperidade. Eu não quero vocês aflitos e esqueçam toda a ideia de que a vida significa viver em calamidade. Pelo contrário, o meu intento é que vocês tenham posteridade e que vocês tenham esperança.